Quando eu comecei a escrever O Segredo de Camélia, eu já tinha a mensagem. Eu sabia exatamente o que eu precisaria falar, mas eu não tinha um nome para Camélia. Eu fiquei assim, camaleoa. Que nome rimaria com camaleoa? Ou teria o mesmo som de cá? Alguma coisa assim que pudesse fazer alusão ao som, à primeira letra. E me veio a palavra, o nome Camélia. Eu não sabia nada sobre as camélias. E quem convive comigo sabe que eu procuro saber o significado espiritual, a simbologia de tudo. Então, eu sou muito cuidadosa se eu quiser fazer uma tatuagem, se quiser usar algum símbolo, o que aquilo significa. Primeiro, eu procuro saber. E lá vou eu pesquisar sobre as camélias. E assim que você começa a ler Camélia, você vai entender o porquê que a borboleta Sofia falou uma palavra profética, eu diria assim, sobre a missão de Camélia. Os seus dias serão de liberdade e o seu segredo revelará a grandeza da alma. Eu só consegui tirar essa palavra, que é onde tudo começou, quando eu fiquei sabendo o que significavam as camélias, e por isso que o nome dela ficou sendo Camélia. O ovo dela eclodiu numa plantação de camélias. Gente, quando eu fui pesquisar sobre as camélias, eu fiquei muito encantada. No mundo, existe cerca de mais de 3.000 tipos de camélia, de cores variadas, tamanhos variados, de texturas variadas, e é simplesmente assim encantador descobrir sobre elas. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre. Uma das coisas que me chamou muito a atenção nas camélias é que elas são muito resilientes. Algumas crescem, nascem e ficam belas em solos ácidos. Alguns tipos de camélia florescem em países quentes e tropicais e outras suportam frio do sul da Europa, por exemplo. As crianças nessa pesquisa também aprendem que um dos maiores produtores de camélia do mundo está na Itália e que elas também são conhecidas como japoneira. Tem camélia que é tão pequena quanto uma moeda e tem camélia que chega a ser grande como a mão grande de um adulto. Se você der uma camélia branca a alguém, simboliza que essa pessoa é muito querida por você. Se a camélia for rosa, simboliza que você está com saudade dessa pessoa, que queria passar mais tempo com ela. E se você der para ela uma camélia vermelha, significa que você está provavelmente apaixonado ou apaixonada. No Brasil, a camélia era o símbolo da Confederação Abolicionista, porque, segundo os historiadores, ela foi escolhida como símbolo da abolição da escravatura, porque lá no Rio de Janeiro, no Leblon, nessa época, tinha uma plantação de camélias em um quilombo. Na China, representa a união entre dois apaixonados, dois amantes. As pétalas, que ficam assim, uma bem organizadinha dentro da outra, simboliza a mulher. E o cálice, que é aquela parte que prende as pétalas unidas, representa a proteção do homem. Geralmente, quando as pétalas caem de uma flor, elas caem e o cálice fica intacto. Mas nas camélias, as pétalas caem junto com o cálice. Isso representa um amor eterno, onde os dois estarão sempre juntos. Como uma união de chamas ou almas gêmeas, como a gente já ouviu falar. O nome Camélia significa Jardim de Deus. No livro, o ovo dela eclodiu em um jardim de camélias. Significa também liberdade, fidelidade e grandeza. E foi dessa simbologia, desses significados, que eu tirei esse início do livro, que eu fiz o início, porque ela nasceu na plantação de camélias. E pegando toda essa simbologia e o significado do próprio nome, é onde veio a palavra da missão de Camélia, quando Sofia fala: os seus dias serão de liberdade, e o seu segredo revelará a grandeza da alma. E a missão de Camélia, ela teve que descobrir saindo para uma jornada, onde ela tinha que desvendar esse mistério. Qual é o segredo da alma? Como assim segredo? Aquilo que eu não posso contar? Não, é aquilo que me é peculiar. E ela descobre nessa jornada que simboliza a nossa jornada da vida. Então eu quero te convidar para essa jornada que começa na leitura do Segredo de Camélia. Qual é o seu segredo? Os seus dias serão de liberdade e o seu segredo revelará a grandeza da alma. Your true colors shining through. I see your true
colors. That's why